Oi, pessoal. Vamos resolver agora de matemática. Matemática, raciocínio lógico. Pessoal, a única questão aqui que eu achei mais complicada foi a questão 12. Porque as outras, pessoal, aquele vídeo de lógica que tem na plataforma, eu já tinha explicado lá, não achei difícil. A única questão que eu achei difícil mesmo, complicada, foi a questão número 12. Então, bora lá. Essa aqui, quantas senhas de 4 caracteres distintos podem ser formadas quando são permitidas somente vogais maiúsculas e minúsculas, vogais minúsculas e algarismos de 1 até a 9. Então, aqui para fazer esse cálculo de arranjo, a gente sabe que tem o quê? A gente tem aqui 9 algarismos, que é do 1 até o 9. A gente tem 5 vogais maiúsculas e mais 5 vogais minúsculas. Então, aí a gente tem 19 caracteres possíveis para fazer essas senhas. Então, é só montar aqui, pessoal, ó. A gente tem 19 caracteres, então a gente coloca aqui 19 elementos, fatorial, e aqui embaixo 19 menos quantos caracteres tem que ter cada senha? 4, então menos 4. Aqui fica 19. Opa, essa canetinha aqui é horrível. 19, 18, não vai caber tudo aqui, peraí. 19, 18, 17, 16 e 15. E aqui embaixo, 19 menos 4, 15. Prof, por que você parou no 15? Eu parei no 15 aqui em cima, porque aqui vai dar 15, então a gente corta, ó. Aí a gente só vai multiplicar aqui 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16. Deixa eu ver aqui quanto que dá, porque eu nem sei também. 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16. 93.024. Então, a gente tem aqui multiplicando 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16, vai dar 93.024. É só isso, pessoal. Essas questões de arranjo simples, elas são simples mesmo. Só que aí vocês teriam que somar aqui o número de
de caracteres aqui que poderiam ser utilizados para formar os arranjos, né? Então, são 9 aqui, que é dos números de 1 até 9, 5 vogais minúsculas e 5 vogais maiúsculas que somam aí 10 também, 10 caracteres. Aí mais 9, 19. Aí aqui você corta e aqui você multiplica, deu 93.024. Agora, essa questão aqui, pessoal, realmente eu não aconselho vocês no dia da prova, por exemplo, se tem lá 5 questões de matemática e tem uma questão de matemática tipo essa daqui, muito difícil, pessoal, pula ela, não perca tempo ali, faz primeiro as outras questões, resolve as questões de conhecimentos específicos que tem um peso maior, resolve as questões de língua portuguesa que não pode zerar, resolve as outras questões, faz a sua redação primeiro. Aí, se você vê lá que você está com tempo, depois que você já fez sua redação, depois que você já fez suas questões, depois que você já conseguiu que você falou, não, agora eu vou voltar lá para aquela questão de matemática, aí você volta nela. Não fiquem perdendo tempo, pessoal, porque matemática são só 5 questões de raciocínio lógico e também as questões de raciocínio lógico ela não tem um peso assim, um peso tão importante quanto de conhecimentos específicos. Pode até zerar na prova de raciocínio lógico, vocês não vão zerar, mas eu estou falando assim, faça a primeira redação, faça as outras questões que têm um peso maior, língua portuguesa e conhecimentos específicos, e se tiver alguma questão ali de raciocínio lógico que esteja mais complicada, vocês deixam para voltar nela depois, tá? Então, olha só, para resolver essa questão aqui, ela é de progressão aritmética, mas geralmente para resolver questões de progressão aritmética, para saber o termo, né? Qual a posição do termo, que é o que ele está perguntando aqui. Um maratonista em treinamento corre todos os dias da semana 700 metros a mais do que o dia anterior. Após 14 dias de treinamento, ele correu um percurso total de 93.100 quilômetros. Então, esse é o percurso total que ele fez. Aí ele está perguntando aí, a distância percorrida em metros no sexto termo. Então, ele quer saber aí o sexto dia. Ou na PA, o sexto termo foi de... Só que para saber o sexto termo, seria necessário saber qual é o primeiro termo, pessoal. Então, para resolver essa questão, teria que fazer um cálculo para encontrar o primeiro termo. Olha, eu coloquei aqui porque essa canetinha aqui, ela é muito ruim, não tem como eu fazer esse cálculo todo aqui. Aí eu já deixei digitado aqui para vocês. Então, teria que descobrir aqui o primeiro termo, fazer todo esse cálculo para descobrir o primeiro termo. Aí, depois que descobrisse o primeiro termo, usasse aqui a fórmula da PA para descobrir a posição do termo. Então, se a gente tivesse a informação lá na prova, por exemplo, a gente tivesse aqui na questão a informação de que o nosso primeiro termo é de 2100. Então, se a gente já soubesse, seria bem mais simples, porque olha aqui como que a fórmula é para descobrir a posição do termo. É uma fórmula simples. Ali tem a posição do termo que você quer descobrir, o valor do primeiro termo, a posição de novo do termo que você quer descobrir, menos 1 e a razão. A razão aqui a gente sabe que é 700, porque ele diz que ele corre
todos os dias da semana, e cada dia é 700 metros a mais do que o dia anterior. Então, a gente sabe que a razão aqui dessa progressão aritmética é 700. Então, a gente ia conseguir chegar ao resultado aí bem rápido, olha. Só com essa fórmula aqui, se a gente tivesse o primeiro termo. O problema dessa questão aqui é que não tem o primeiro termo, então teria que fazer um cálculo para descobrir o primeiro termo e depois chegar aqui no cálculo para saber a posição. Entendeu, pessoal? Então, o que eu sugiro para vocês? É um pouco mais complicado, só que assim, comigo dá certo, entendeu? Quando eu vou fazer prova de raciocínio lógico, dificilmente eu uso as fórmulas. Nesse caso de arranjo, eu utilizo porque a fórmula de arranjo ela também é uma fórmula bem facinho de lembrar. Agora, essas questões, tipo essa aqui de progressão aritmética, eu não usaria a fórmula para fazer, mas eu ia levar aí um pouco mais de tempo, por isso que eu estou dizendo para vocês. Se vocês se depararem com uma questão de raciocínio lógico que é muito complicada, vocês deixam ela ali quietinha e voltam nela depois ali com o tempo que sobrou, porque vocês vão se dedicar ali ao mais importante. O que é a razão aqui quando diz respeito a PA? Vamos supor que a gente não soubesse o primeiro termo e a gente também não soubesse qual fórmula utilizar para descobrir o primeiro termo e para fazer ali o cálculo para descobrir a posição do termo. Então, o que eu faria? Eu faria, pessoal, o teste aqui com as alternativas. Ia levar mais tempo, mas também dá certo. Por exemplo, se o meu sexto termo fosse 2100, ó, se o meu sexto termo fosse 2100, o meu sétimo termo seria 2800, meu oitavo termo seria 3500, meu nono termo 4200. Então eu ia fazer eu ia fazer essa escala aqui até chegar no 14º dia, no 14º termo. E depois eu iria somar todos os termos, somar até aqui e somar também os anteriores. 2100 menos 700, então o anterior a 2100 aqui, ele seria 1400. E anterior a 1400 seria 700. Então, aqui seria, se aqui fosse o meu sexto termo, pessoal, ó, se aqui fosse o meu sexto termo, eu estou fazendo pelas alternativas. Eu voltasse aqui, o quinto termo seria 1400 e o quarto termo 700. E o terceiro termo 700. E acabar minhas opções. Então, eu já sei que 2100 não é o meu sexto termo. Então, eu já ia descartar aí o 2100. Essa questão aqui dá para fazer pelas alternativas, por quê? Porque são só 14 termos, não é tão difícil assim, né? Se fosse lá a posição 600 e pouco de um termo, vocês não iriam conseguir fazer assim, não. Mas como são só 14 termos, então eu vou ver aqui se 4.200 tem como ser ali o meu sexto termo. Então, eu vou fazer aqui 4.200 se fosse supostamente o meu sexto termo. Para frente, aqui o sétimo seria 4.900. E voltando aqui, meu quinto termo seria 3.500.
O meu quarto termo, 2.800. O meu terceiro termo, 2.100. Terceiro termo, 2.100. Segundo termo, 1.400. Quarto termo, terceiro termo, segundo termo. Primeiro termo seria 700. Aí eu ia continuar aqui até o 14. Ia somar tudo. Se a soma de todos os termos, eu ia somar lá 700 mais 1.400 mais 2.100 mais 2.800 mais 3.500 mais 4.200 mais 4. Se a soma de todos os termos desse 93.100, então eu saberia que o meu sexto termo seria 4.200, mas a gente sabe que não é. Então, eu iria fazer o teste aqui, o mesmo teste com 5.600. Ah, prof, mas demora muito para fazer isso aí. Sim, demora, mas por isso que eu estou dizendo, vocês iriam deixar a questão para resolver depois que vocês fizessem as outras questões mais importantes. Então, eu sei ali que o meu sexto termo, sei não, eu suponho que seja 5.600. Meu sexto termo. O sétimo termo será 6.300. O oitavo, 7.000 e assim por diante. Meu oitavo termo, 7.000. Aqui o meu quinto termo seria 4.900. 4.900. O meu quarto termo, 4.200. 4.200. Aí ia fazer até chegar no primeiro termo e até chegar aqui no 14º termo. Aí eu ia somar tudo. Somei tudo, deu 93.100. Então eu sei que o meu sexto termo aqui é 5.600. Pessoal, eu faria assim na prova, se eu me deparasse com a questão de progressão aritmética, eu faria assim na prova, mas é igual eu tô falando para vocês, eu faria depois que eu resolvesse as outras questões e tivesse ali tranquila para me dedicar tempo ali para ir pelas questões, pelas alternativas. Só que vamos supor que a questão da PA tivesse aqui o primeiro termo, então tranquilo, ia dar para usar a fórmula ali, rapidinho ia conseguir chegar na resposta. Mas nesse caso aqui, que teria que fazer todo um cálculo para descobrir o primeiro termo, para depois resolver a questão, demora muito, pessoal. Às vezes vocês conseguem fazer esse cálculo aqui somando mais rápido pelas alternativas mais rápido do que fazer um cálculo todo desse aqui no dia da prova. Beleza, pessoal? Depois vocês fazem o teste aí para vocês verem que dá certo o teste pelas alternativas. É bom que daí vocês até treinam aí e conseguem ter um olhar assim mais lógico mesmo para essas questões. Porque vira e mexe, prova de concurso sempre aparece uma dessas, né? Então, aqui a nossa questão 13. Uma locadora de máquinas de café expresso cobra uma taxa diária de R$ 83,30 por café de 50 ml. Quanto pagaria a organização de um evento na locação de uma máquina durante 5 dias? 5 dias para produzir 400 cafés de 50 ml. Qual o cálculo que vai fazer aqui, pessoal? Isso aqui é bem simples. Você vai fazer 5 dias, 5 vezes 83, porque você paga a diária também. Então, você vai pagar ali 5 vezes 83, deixa eu ver quanto que dá aqui. 415.
para produzir 400 cafezinhos. Então, 400 cafezinhos vezes 0,30. Pessoal, ele não está dizendo aqui na questão que são 400 cafés por dia. Ele está dizendo que vai produzir 400 café. Então, aqui a gente sabe que dá 120. Aí é só somar, pessoal. 415 mais 120, 535. Beleza? Olha essa outra questão aqui. Ah, tá. Essa questão aqui é a questão ali do... No outro vídeo que tem lá na plataforma de lógica, eu expliquei para vocês como funciona esse todo, algum e nenhum. Eu fiz até o desenho lá no dia dos círculos aí. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui de informação? Todos os funcionários proficientes em espanhol são também proficientes em italiano. Então, a gente vai fazer aí o nosso desenho. Todos proficientes em espanhol são proficientes em italiano. Então, a gente tem aqui os proficientes em italiano e todo que é proficiente em espanhol, eles são proficientes em italiano. Então, esses aqui que são proficientes em espanhol, eles estão dentro aqui do italiano. Então, a gente tem aqui o proficiente em espanhol. Se tivesse aqui, todo homem é forte. Então, a gente ia ter um desenho como? A gente ia ter aqui o desenho de forte. E aqui dentro, o homem, porque todo homem, todo ele é forte. Beleza, pessoal? É essa a ideia. Então, a gente tem aqui que todo o proficiente em espanhol, eles são proficientes em italiano. Então, aqui todo o espanhol está dentro do proficiente em italiano. Mas nenhum, nenhum, pessoal. Quando é nenhum, o círculo aqui fica fora. Nenhum funcionário proficiente em italiano é proficiente em francês. Então, a gente tem aqui fora o proficiente em francês. Ó. Porque se ele dissesse assim, se a questão dissesse assim, algum funcionário proficiente em italiano é proficiente em francês, então ele ficaria aqui, ó, algum proficiente em francês, ele é também proficiente em italiano, mas ele não diz algum, ele diz nenhum. Então, o francês aqui fica de fora. Aí a gente vai para as alternativas. É só isso, pessoal, essa questão. Algum funcionário é proficiente em espanhol e francês? Algum funcionário é proficiente em espanhol e francês? Não. Ó, tá totalmente de fora aqui um do outro, então não. Todos os funcionários são proficientes em espanhol e francês? Também não. Aqui estão os proficientes em espanhol, aqui estão os proficientes em francês. Todos os funcionários não são proficientes em francês? A gente não sabe porque aqui tem algum proficiente em francês, mas aqui fora. Todos os funcionários são proficientes em italiano? Também não, porque aqui a gente tem o funcionário proficiente em francês. Nenhum funcionário é proficiente em francês e espanhol? Ó, nenhum, tá separado aqui, tá vendo? Nenhum é proficiente em francês e espanhol? Correto, nenhum, olha. Está fora aqui do meu todo aqui, que é o que fala italiano. Então, a gente sabe que nenhum deles é proficiente em francês e também em espanhol.
Se fosse, o que ia acontecer? Ia estar aqui dentro desse círculo aqui como algum, ou aqui dentro como todo. Mas aqui a questão já disse que nenhum que é proficiente em francês, ele é proficiente em italiano. É só isso, pessoal. Depois que vocês fazem aí o desenho, se cair alguma questão dessa, depois que vocês fazem aí o desenho, aí é só vocês analisarem ali as alternativas para vocês chegarem à conclusão, beleza? Agora aqui, a negação da sentença. Se o projeto de lei não foi analisado pela comissão, então a votação ocorrerá após o recesso legislativo. Qual conectivo que a gente tem aí? A gente tem o conectivo se e o então. O se então, como faz a negação dele? A negação dele você mantém a primeira, nega a segunda e utiliza ali o conectivo e. Então você faz a troca. No outro vídeo que tem lá de lógica eu expliquei também. Você mantém a primeira quando é se então. Se aqui fosse o conectivo e, eu ia trocar por ou. Ia negar tudo, negar as duas, negar a primeira aqui proposição, negar a segunda proposição e trocar pelo conectivo ou. Se fosse ou, eu ia negar as duas e trocar por e. Geralmente são essas que mais aparecem. Ó. Essa questão aqui, pessoal, é para fazer a negação do se então. Então, toda vez que tiver ali alguma questão sobre o conectivo se então, a negação dele será assim: você vai manter a primeira proposição, você vai negar a segunda proposição e o conectivo se então, ele vai desaparecer aqui e você vai usar aqui o conectivo e, beleza? Então vamos lá para as alternativas. Se o projeto de lei não, se começar com se, a negação do se então, se a alternativa começar com se, você já sabe que não é. Então aqui também não. Vamos ver essa aqui. O projeto de lei foi analisado pela comissão e a votação não ocorrerá após o processo legislativo. Essa aqui não é por quê? Porque aqui ela mantém a primeira. Ela mantém a primeira. Então, se aqui na primeira está o projeto de lei não foi analisado, ele vai continuar igualzinho. O projeto de lei não foi analisado. Então, essa aqui a gente sabe que não é. O projeto de lei não foi analisado pela comissão e a votação não ocorrerá, ele nega a segunda, e a votação não ocorrerá após o recesso legislativo. O projeto de lei foi analisado, essa aqui também não, porque ele mantém aqui a nossa primeira proposição, ele mantém o não e ele nega aqui a segunda. Então, se aqui na segunda ele diz a votação ocorrerá após o recesso legislativo, a gente sabe que a votação não ocorrerá, porque ele nega a segunda, olha. Ele mantém a primeira, nega a segunda. Então, a nossa alternativa aqui é a alternativa D. O projeto de lei não foi analisado pela comissão e a gente troca aí o conectivo e a votação não ocorrerá após o processo legislativo. A gente negou a segunda, a gente manteve a primeira, a gente negou a segunda e a gente utilizou aqui o conectivo E. Beleza, pessoal? Qualquer coisa vocês mandem mensagem no privado, qualquer dúvida. Até mais.